Senhor, obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada dia. Obrigado por permitir-nos esse encontro novamente através da internet. Obrigado por ter nos conduzido em segurança por essa semana. E obrigado pelo sábado, esse dia tão especial para nós, dia de refrigério para as nossas almas. Que ao abrirmos as escrituras agora e conversarmos sobre as coisas celestiais, que teu Espírito venha chover sobre nós, a tua justiça, possamos ser edificados aqui com o nosso encontro. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, antes de nós começarmos, eu queria simplesmente abrir com uma conversa. Algumas coisas, devido à experiência que a gente passou aqui, algumas coisas eu fiquei refletindo ao longo da semana, e eu acho que seria bom também compartilhar isso com os irmãos para ver o que os irmãos acham. Há muitos anos a gente tem proclamado, estudado sobre uma crise que virá sobre o povo de Deus, sobre um momento difícil que virá sobre o povo de Deus, sobre até uma perseguição que virá eventualmente, sobre o povo de Deus. E temos estudado muito sobre as reformas que Deus nos pede com relação ao nosso estilo de vida, etc., sair da cidade, tudo isso, tudo isso é muito importante, nós sabemos, só que me parece que nós temos um problema de teorizar as coisas. Nós teorizamos muito as coisas. E o que eu quero dizer com isso é que a gente aprende as coisas só na teoria. E aí ficamos teorizando, quando que vai acontecer isso, os símbolos, as profecias, e tudo aquilo que Deus revelou para nós é bom, é importante nós sabermos para nós e para os nossos filhos. Mas eu acho que uma das coisas que eu senti na pele essa semana é que Deus espera que nós coloquemos em prática aquilo que Ele nos ensina. Eu acho que para nós, em geral, como povo, pelo conhecimento que a gente tem, falta muito essa prática. Deus espera de nós essa prática. Até porque, se nós somos chamados para ensinar as nações, como é que você vai ensinar uma coisa que você não pratica, Eu me lembro, muitos anos, o pastor que batizou a Betina, ele dizia que ele não pregava sobre reforma de saúde porque ele não praticava reforma de saúde. Então, você não pode ensinar algo que você não coloca em prática. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque uma das principais lições que eu aprendi essa semana é que nós, muitas vezes, somos reféns do sistema que a gente vive, da cidade. E nós somos chamados, o conhecimento que nós temos, justamente nos é oferecido para que nós não sejamos reféns do sistema, mas que possamos trabalhar com o sistema, mas não totalmente submissos ao sistema. Então, eu vou contar para vocês um pouco do que aconteceu essa semana. E vou pedir para a B que me lembre também se eu esquecer de alguma coisa. Mas o que aconteceu aqui nessa semana, no Texas, primeiro foi previsto uma massa polar aqui, ártica, que a última que veio nessa magnitude ocorreu há 90 anos atrás. Então, mais ou menos aquilo que a gente viu com a pandemia, a última pandemia foi 100 anos atrás, com a pandemia da gripe espanhola. Então, mais uma vez, parece que essa geração está vendo algo que não tinha ocorrido há 90 anos atrás, E veio você viu, temperaturas de 22 graus negativos, algo assim
realmente que as gerações aqui os nossos amigos conhecidos nunca tinham visto isso, né? Você imagina. Foi lá na década de 30, né? Então, algo assim, unprecedente. E uma das coisas que aconteceu aqui, no estado do Texas, foi o colapso do sistema de geração de energia, né? Colapso total. Por que o colapso total? Porque o Texas, ele é um estado no sul dos Estados Unidos, onde não houve o preparo ao longo dos anos para suportar essa demanda energética que aconteceu nessa semana, né? Então a gente fala tanto de preparação, né? Sempre a gente tem que se preparar. Isso é importante, realmente. Temos nós nos preparado, né? Eu me senti totalmente despreparado essa semana. Totalmente despreparado, porque foi uma experiência que eu nunca tive antes. Nós não lidamos com esse tipo de clima no Brasil. Não moramos 10 anos na Califórnia, nunca tivemos que lidar com situações assim, parecidas, nem perto, né, disso. E então me senti totalmente desqualificado, despreparado para passar por essa crise pequena, né? Uma crise pequena, minúscula, se nós olharmos, que aconteceu essa semana. O estado do Texas também estava despreparado, mesmo sabendo das suas fraquezas, né? Dos seus problemas em questões energéticas. Por quê? Porque se confiou de que a energia que se gerava era o suficiente. O problema é que quando faz um frio desse, as pessoas precisam se aquecer. E aqui no Texas, a maioria das casas, tá, ela depende de aquecimento elétrico, o que não é verdade para os estados mais do norte dos Estados Unidos, onde lá se usa muito gás natural, né? Se usa muito também lenha, né? Eles chamam de firewood stove, né? Ou um calefator, como se diz no Brasil, que é basicamente uma caixa de ferro bem grosso, e você coloca a lenha ali e você queima aquilo ali, e aquilo ali emite um calor que aquece a sua casa inteira. Não é que nem uma lareira que é muito ineficiente. É justamente essa palavra, ineficiente. Uma lareira é ineficiente para aquecer a sua casa. Então, o que as pessoas têm aqui no Texas é lareira. Lareira para bonito, né? Não para eficiência. Simplesmente para bonito. Você tem a lareira, você consegue um pouco de calor se você fica bem próximo da lareira. Mas não é nada eficiente. E também não se tem a gás. Por exemplo, aqui na nossa casa, tudo é elétrico. O fogão é elétrico, tá? O forno é elétrico, o aquecimento é elétrico, o chuveiro é elétrico, tudo é elétrico. Essa casa sem eletricidade ela não funciona. E assim, a maioria das casas são assim. Então, você imagina, quando entra em colapso o sistema elétrico, distribuição de energia no Texas, as pessoas ficam à mercê, reféns do sistema, né? Da mesma forma, a água, né? As pessoas que vivem na cidade, elas dependem da água que a companhia da água fornece, né? Então, por exemplo, mesmo depois de uma semana, nós estamos aqui sobre um boil water warning, ou seja, você é um warning, uma advertência, né, regional aqui para você ferver a água antes de usar. Então, você tem que ferver por 2 minutos antes de usar, porque já estão... o Estado, né, colocou esse estado de emergência de boil water warning. Então, é claro, a qualidade da água não é boa, né? Então, ainda mais quando as suas empresas que bombeiam a água perdem eletricidade, né? Os tanques, as reservas, elas se comprometem, e aí a sujeira, o sedimento, o barro que acaba
se misturando com aquela água. Quando voltou a luz, aquele barro foi bombeado junto com a água, uma água suja, barrenta, sem o cloro suficiente, né, que eles colocam para matar os coliformes e etc. Eles estão bombeando para casa. Então, a água voltou, mas entupiu as nossas pias, né? A água barrenta entupiu a nossa máquina de lavar roupa. Tá tudo cheio de sedimento, não sai água de algumas torneiras da casa, tá tudo entupido, os canos por causa desse lodo, né? Então, eu fiquei imaginando essa semana se nós tivéssemos ao menos uma outra fonte de geração de calor, tá? Uma outra fonte. Que mudança isso não causaria na nossa experiência, né? Se ao menos nós tivéssemos uma outra fonte de água, né? Que mudança isso também não ocasionaria. Chegou um momento essa semana que nossa água para beber estava acabando e eu comecei a escutar que já não se encontrava água nos mercados. Todo mundo foi desesperado para comprar água. As estradas cobertas de gelo, de neve, muito, muito difícil. A gente só via caminhões e caminhonetes dirigindo por causa do gelo, e os nossos carros são carros menores, né? Mas eu disse, eu vou ter que arriscar, porque o risco é muito maior nós ficarmos sem água, né, para beber. Então, teve um dia que deu uma janela de oportunidade, eu peguei o carro e consegui. Só que eu encontrei só garrafas assim, ó, garrafas de 1 litro, né? Então, eu tive que comprar o máximo que eu pude. Comprei, acho que 12 garrafas dessa aqui, para não levar todas também, né? Pelo menos para nos manter por mais uns 2 dias, 2, 3 dias, até, né, eu consegui comprar ontem mais 2 galões, e assim a gente vai indo. Então, a gente vê uma dependência, a gente se sentiu nessa semana como completamente dependente da cidade, né? Não é esse o desejo de Deus para o seu povo, né? Nos é dito que aqueles que encontrarem um pedacinho de propriedade, né, no campo, eles viverão como reis e rainhas. Ou seja, o mundo pode entrar em colapso e você vai viver como reis e rainhas, né? Então, quão sério nós temos levado isso, né? Muitas vezes a gente pensa que, como nós, né? Não, a gente sabia na teoria que isso, desde 2010, desde 2008, nós temos na nossa mente, lá se vão, me ajudem a fazer a matemática, 13 anos, tá? Só 13. um parênteses. A gente sabe, a gente tem a mensagem da vida no campo, de ir para o campo, mas também a gente sabe que não é só sair das cidades e ir para o campo, deve haver todo um preparo Exato, é isso que eu vou antes falar. de se ir, tem que haver estudos, porque não adianta ir para o campo e depender da água da cidade mais próxima, depender da luz da cidade mais próxima, não saber plantar, não saber, né, usar a terra, então deve haver também todo um preparo antes de se ir para o campo. É justamente isso que é onde eu quero chegar, porque lá se vão 13 anos que a gente tem essa ideia de ir para o campo. Lá em Rio dos Cedros, a gente se mudou para Rio dos Cedros para ir para o campo, né? E desde então a gente já tem essa mentalidade. Por essas coisas, né, da vida, a gente acabou voltando para os Estados Unidos, fomos para a Califórnia, no meio do vale, lá numa cidade pequena, mas era cidade, né? Trânsito louco. E agora nós viemos aqui para esse lugar, temos aqui um acre, né? Um lugar bacana, legal, mas nós ainda estamos completamente dependentes da cidade. Então, o que eu quero dizer é que não adianta, e eu falei hoje de manhã também, no culto, não adianta a gente tocar a trombeta e dizer, olha o decreto dominical, olha a perseguição, olha o povo de Deus vai sofrer isso, olha, né, temos que mudar, temos que ir para o campo, temos que fazer isso, se nós não mostrarmos ou não entendermos que existe uma preparação importante para que nos leve até lá. Então, não adianta você ir
ir para um lugar, um sítio, ou o que for, e você não fazer a preparação e estar completamente reféns ainda, ou dependentes da cidade, né? Então, essa reflexão foi importante para mim essa semana, porque, como eu falei para você, se tivesse uma outra fonte de calor aqui para nós, quanto seria diferente, tá? A nossa experiência. Pelo menos a gente ia poder se aquecer. Eu imagino assim, o horror que se a gente ficou um pouquinho mais de 24 horas sem luz, e foi, infelizmente, a noite mais fria, foi a noite que a gente teve que passar sem luz, tá? Deu temperaturas aí de, sei lá, menos 19 graus, foi um horror, assim. A gente falava dentro de casa que deveria estar mais ou menos uns 15 graus mais quentes do que na rua. A gente falava e a fumaça saía da boca, assim, de tão frio que estava. Nós usamos todas as cobertas para nos cobrir, e era nós três, as cachorras, tudo junto, agarrado ali, porque assim, é uma loucura. Então, imagina se esse frio se estendesse por um pouco mais, e a gente sem luz, assim, olha só a dificuldade, né? Para vocês terem ideia, a B pode testificar, era tão frio que a gente não tinha vontade de se mexer. A gente sabia que tinha que comer, mas não tinha vontade de se levantar para fazer a comida, porque não tinha uma água, tudo era difícil. Então a gente começa a lembrar daqueles episódios que as pessoas têm de hipotermia, que parece que o corpo vai tentando conservar energia e você vai falando em câmera lenta, vai ficando, né, mais assim letárgico, né? E é bem isso. Quando você passa um período extenso de muito frio, é muito perigoso, né? Muito perigoso. E a gente realmente se sentiu assim à mercê, né? Da, da, do grid, né? Como eles dizem aqui, do sistema de eletricidade e água, etc. Então, eu acho que a lição para nós, e eu queria compartilhar isso com vocês, é justamente a gente começar a pensar, antecipar as coisas, né? Antecipar. A mesma coisa, a pandemia, né? Se nós tivéssemos... imagina quão diferente, né? Para aqueles que têm a oportunidade de passar esse ano, né? Como a gente, no caso, eu falei para a Bebê, se a gente passasse a pandemia lá na Califórnia, naquele apartamento que a gente ia enlouquecer. Ia ser uma experiência completamente diferente, né? Graças a Deus a gente tem um lugar melhor porque a gente passou esse ano, né? Então, assim, e a gente sabe que a tendência é que as tempestades fiquem mais fortes, os furacões, né, as nevascas, terremotos. Então, a gente sabe que essa é a tendência das coisas cada vez ficarem mais complicadas, né, doenças e etc. Então, o meu apelo, assim, dando o meu testemunho do que aconteceu essa semana, é justamente para a gente começar a pensar sério, né? Não para a gente tentar se esconder ou fugir de uma perseguição. Não tem nada a ver com ser perseguido, não tem nada a ver com fugir por causa de medo, não. Tem a ver com estilo de vida, tem a ver com a segurança da tua família, né? Dos teus amados, né? Dos teus filhos, daqueles que tu ama. Tem a ver com isso, né? De você proporcionar o básico, né? O básico no momento assim de crise. Então, como eu falei, a gente às vezes sabe na teoria, mas geralmente nunca se deparou com uma crise assim, né? E essa foi uma crise pequena, né? Uma crise pequena, mas que serviu de alerta para nós, né? Um alerta grande de que não é sábio, de forma nenhuma, nós dependermos ou sermos reféns da cidade, daquilo que ela oferece. Okay? Então, que bom que as crianças não pensam nisso, né? Isso é coisas que os adultos têm que pensar. Porque as crianças, a Naomi adorou a neve. Para ela foi uma experiência maravilhosa. Uma semana dormindo com a mãe e com o pai,
e com as cachorras, né? Uma semana brincando na neve, correndo, né? Sim, para ela tudo era festa, né? Mas realmente para nós que somos responsáveis por ela e por nós, aqui nós não temos mais ninguém, não tem uma família, não tem ninguém aqui, né? Então a gente tem que pensar muito, a gente tem que antecipar. E eu digo para vocês, eu jamais passaria um inverno ou outro aqui nesse país sem pelo menos esses dois elementos, duas outras fontes de água e calor. Porque não é brincadeira, foi assim, foi bem... Não quero dizer assustador, mas foi um alerta bem grande, tá? Um alerta bem grande. Acho que eu diria não é o calor, né? É uma fonte de geração de energia, porque se nós tivéssemos passado por essa experiência de ficar sem água e sem luz no verão, seria tão horrível quanto, porque o verão dá 46 graus e se não tem como ligar um ventilador e um ar-condicionado, vai ser complicado também, as comidas vão estragar na geladeira, e aí você vai ficar sem o que comer, não vai ter água. A gente ficou 5 dias sem poder tomar banho, mas a gente nem suava, né? Então, tomava banho de lencinho, no penúltimo dia consegui um pouco de água para tomar de canequinha, mas se fosse verão, no primeiro dia já estaria sendo um horror, né? Ficar sem água e ficar sem banho. Então, eu acho que seria fonte de energia, né? A gente poder ter a própria fonte de energia e de gerar energia e captar água de alguma forma, que seja da chuva durante o ano, que venha de um rio, alguma coisa assim. Você me lembrou duas coisas. Quer dizer, eu já vinha lembrando e não queria interromper. Você falou do verão. Imagina o pessoal no Amapá que ficou 20 e tantos dias sem luz por causa de uma torre lá, que eu não sei o que aconteceu com ela, que a gente só acompanhou de longe. E uma outra coisa que eu não sei qual é o problema que seria aí para vocês, mas que nós aqui estamos correndo o risco de acontecer novamente. Os caminhoneiros, eles há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, pararam. Uhum. Guarapari, que era onde eu estava na época, começou a ter restrição de água, porque já não chegavam os insumos para poder tratar a água, para poder distribuir pela cidade. E desde então eu não me esqueço disso, mas eu não consigo fazer Israel sair da cidade. Eu não consigo, por causa da idade, porque ele tem medo, porque ele não acostumou a plantar, enfim. É uma série de coisas, o que você falou do preparo. Olha, é de perder o sono. Depois que ontem eu fiz aquela pergunta a você, e que você me explicou o que aconteceu com os canos, eu tenho uma sobrinha que mora aí. E ela falou vagamente, a gente não viu com a minha sobrinha o que vocês passaram para mim. E é aterrador, é assustador, não é pouco assustador, é muito assustador. Somos ratos em ratoeiras. Porque o que acontece com a água, e como eu falei, a gente era marinheiro de primeira viagem, eu nunca tive que me deparar com uma situação dessa de congelamento tão sério, né? Quando a gente aqui já pegou -4, -5, né? Só que quando você pega -20, o congelamento da água ela é tão forte, a água ela é tão forte que ela estoura canos de aço galvanizado. Tá? De tão forte, ela expande, né? E ela estoura. E olha, eu mostro para vocês as fotos depois. Os canos de aço galvanizado estouraram, se romperam de uma forma assim que os de PVC, então, é brincadeira, né? Aquilo ali é... Então, o que eu depois, né? O que eu deveria ter feito? Falei para B esses dias ainda. Olha, a gente sabendo que
vivendo e aprendendo, né? A gente sabendo que ia dar um negócio desse, um hard freeze desse, a gente, uma noite antes, né, antes de chegar a tempestade, você enche todos os contêineres de água que você puder dentro de casa, tá? E aí você fecha o geral, o registro geral da rua, e esvazia toda, ou sangra todos os canos da casa, para eles ficarem sem água. Porque aí pode dar o frio, eles não vão estourar, né? Não tem água para estourar. Então foi isso que a gente deveria ter feito antes, né? E aí, claro, a gente iria ficar sem água um bom tempo, mas pelo menos a gente já teria ter uma reserva e tal, né? Só que o ser humano, acho que ele só pensa no problema, a maioria das vezes só pensa depois que acontece. E é justamente por isso que eu quero trazer a discussão. Nós já sabemos aquilo que vai vir, e nós não podemos esperar chegar para aí, então, a gente tomar uma providência. A informação que nós estamos recebendo, o tempo de preparo, ele é preciosíssimo quando ele é colocado em prática antes. É aquela coisa, se eu tivesse enchido containers, esvaziado os canos da casa, tudo isso, tudo bem, a gente ia ficar sem água, sem eletricidade, mas não ia sofrer tantos problemas como a gente sofreu. O teto não ia cair, né? Não ia ter tanto vazamento e tudo mais, né? Então, sabe, coisas pequenas. Se tivesse um fogão aqui, né, esse calefator que esquentasse a casa, que não adianta você ter só o calefator, você tem que ter a lenha também, né? Então tem que ter a lenha, né? Então tudo eu preparo. Então eu acho que Deus está nos dando a grande oportunidade de não só nos preparar, que aqui está o ponto. Se nós somos chamados para ensinar as nações o Evangelho Eterno, parte do Evangelho Eterno, e é isso que eu falei hoje de manhã, parte do Evangelho Eterno, sim, você tem a teoria, mas você tem a prática também. Quando você ensina alguém a vegetarianismo, veganismo, etc., né, comer plantas, simplesmente você não diz para ele, ó, você tem que parar de comer carne, ponto, não toma mais leite, não toma mais queijo. Não, você vai dar outras opções, você vai dizer, olha, nós temos que reaprender a fazer, você tem que, aqui eles chamam de rewire, você vai fazer um circuito novo na sua mente para reaprender as coisas. A mesma coisa é você sair da cidade. Você sai da cidade e começa a ir para uma propriedade maior, onde você tem outras oportunidades, você começa a ter que reestruturar a sua mente, você pensa diferente, você observa coisas que você não observa mais. Eu falei para a B, a gente fez um curso de permacultura ano passado, a gente aprendeu muitas coisas interessantes. E quando nevou agora, a gente conseguiu ver aquilo que nós tínhamos na teoria. Por exemplo, a área norte, a área voltada mais para o norte da casa ficou com neve mais tempo. Por quê? Porque a insolação era menor. Ou seja, recebia menos calor. Tá? Então, quando você vai plantar um jardim ou uma horta, você vai plantar virado para onde recebe mais insolação, né? de calor. Então, tudo isso é importante. O manejo de água. A B disse, olha, será que não tem um cano vazando? Ontem ainda está tudo alagado. Eu disse, não, isso aí é o gelo do telhado que não tem para onde ir, tá empoçando aqui. Então, o manejo da água, como você manejar a tua água no teu terreno, não deixar que alague, que destrua as estradas, né? Você sabe que a água ela vai procurar o caminho mais fácil, mas você pode controlar a água, fazer com que ela busque o teu caminho e não o caminho dela. Né? Você pode armazenar a água também para uma situação extrema. Né? Ao invés de deixar a água ir embora, você coleta a água e você maneja o uso da água. Então, tudo isso você tem que reestruturar a sua mente e reaprender, né? A própria questão da casa. Uma casa bem isolada, tanto do calor quanto do frio. A B falou do verão, né? O verão. Só que se nós tivéssemos uma casa bem isolada da temperatura, né, ela não ia ser tão quente e nem tão fria. Né? Então você tem um manejo, né? Você tem formas de trazer ar
ar frio para dentro da casa sem usar o ar-condicionado. Você tem formas de fazer com que o ar quente escape pelo forro sem usar ar-condicionado. Então, eu me pergunto, como é que as pessoas viviam nos últimos 6.000 anos? Será que elas precisavam da eletricidade? Será que elas dependiam de tudo isso? É claro que não. Então, elas tiveram que ter, em prática, aplicar em prática todo esse conhecimento milenar que ajudou as pessoas a passarem por tantos perrengues. Eu falei para uma colega essa semana, pô, se eu tiro o chapéu para esse povo, tá, do século XVIII, né, XIX mesmo, que tiveram que enfrentar essas tempestades de neve, como Ellen White, James White, a gente vê na biografia deles, eles viajavam lá no Maine é o último estado dos Estados Unidos, lá no norte, eles viajavam naquelas estradas de neve com carroça e tudo mais. Olha só, sem eletricidade, sem internet, sem... Sabe, eles tiveram que enfrentar tudo isso. Como que eles faziam? Né? Então, esse conhecimento se perdeu. Chegou um momento na história recente que, com o avanço da tecnologia, se pensou assim, isso aqui a gente não precisa mais, vamos jogar no lixo. Porque agora a gente tem a eletricidade, então a gente tem uma geração de calor, então a gente não precisa mais. A gente sabe refrescar a nossa casa com ar-condicionado, então não precisa mais pensar nessas coisas. Jogaram fora e não foi passando pelas gerações. A gente não aprendeu na escola, a gente não aprende na universidade, a gente não aprende em lugar nenhum, coisas básicas. Básicas, tá? Então, claro, ninguém aqui está dizendo que nós temos que viver off-grid, né? Totalmente isolado. Não, não é isso. Não é isso. É simplesmente você ser inteligente, pensar de forma inteligente. Você ter opções, né? Opções com relação a coisas tão básicas para o ser humano. A lei do 3, né? Você vive, para aqueles que não são treinados, né? Geralmente você vive 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 meses sem comida. É a lei do 3. Né? Então, você tem que pensar, esses são os 3 elementos mais importantes, né? O ar, a água e a comida. Então, foi assim uma experiência bem interessante que a gente passou aqui e eu queria compartilhar com vocês mais ou menos as lições que eu refleti durante essa semana, né? Alguns conceitos importantes. Às vezes a gente associa muito a vida no campo com fugir da perseguição, fugir disso, fugir daquilo. Não, não, não. Isso é a mente errada, está errado. Tem que reorganizar esses pensamentos. A gente é chamado para ir para o campo, primeiro, claro, para nosso benefício, né, nossa espiritualidade, educação dos filhos, manejo sustentável e tudo mais, mas também para ensinar as pessoas. É a história do pastor que não pregava sobre vegetarianismo, porque ele não fazia. Como é que você vai dizer para a pessoa, olha, você tem que sair da cidade? Se você não sabe, se você não pode dar instrução, se você não pode dar apoio. Então, eu penso que os adventistas nos últimos dias vão de alguma forma ser uma referência, ou deveriam ser uma referência, para ajudar essas pessoas que têm o desejo de buscar um pedacinho de terra, né? O que buscar numa terra? Como que a terra deve ser? Né? O que eu não quero na minha terra? O que pode ser melhor? Né? Então, todo esse conhecimento, infelizmente, hoje não está sendo ensinado por adventistas. Pelo contrário. A gente continua escutando aquele velho clichê, né? Não, mas tem que ter gente na cidade. Quem é que vai pregar para a cidade? Tem que ter gente na cidade. Pois é, Enoque pregava na cidade, mas ele não vivia na cidade. Então, não é porque você tem que levar a mensagem para a cidade, você tem que se inserir na cidade e morar na cidade. Né? Então, coisas para reflexão. Né? Coisas para reflexão. Nós vivemos num tempo ainda de oportunidade, de preparo, de aprendizado. Estamos todos aprendendo aqui. Né? Eu aprendi muito essa semana. E a gente não tem que se preocupar só com a teoria,
Tudo isso aí que a gente estuda, né, as profecias, são coisas maravilhosas, símbolos, né? A gente está vendo a história de Mardoqueu, Esther, como representam a igreja nos últimos dias. Tudo isso é muito bom, mas a gente tem que também se atentar, se ligar às questões práticas, né? As questões práticas são muito importantes, né? Então, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, a gente... Eu queria falar alguma coisa, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, sim. Tá. Essa semana, Gui, eu meditei muito sobre tudo isso que estava acontecendo no Texas, porque é inacreditável que isso tenha acontecido nos Estados Unidos. Exato. Eu imaginei, né, poderia ser em qualquer outro país, mas não nos Estados Unidos ou na Europa. E isso me fez pensar muito. E à medida que tu estavas falando agora, eu me lembrei muito da história de Noé. Ou seja, ele foi avisado e ele se preparou. Nós estamos sendo avisados, nós estamos nos preparando. Exatamente. Né? E aí tu comentaste que eu teria esvaziado os canos. Né? Mas como é que tu não sabias? Porque isso nunca tinha acontecido antes. Pois é, a Terra também nunca tinha sido inundada antes. Exatamente. Os habitantes da Terra também nunca viram nada igual. Né? Então, eu vejo assim, ó, o problema de sair da cidade não é apenas para fugir da perseguição, mas eu acho que antes disso é uma questão de sobrevivência. Muito antes da perseguição, porque as coisas ficarão piores. Perfeito. É. Né? Isso. Então, se a gente lê aqui a história de Noé, aqui em Gênesis, a gente vai ver muita semelhança aí. É porque nunca tinha nevado desse jeito no Texas, né? Então, para que se preparar? Exato. Eu acho que aí é a confiança demais de que não vai acontecer. Claro que não vai chover. Não, dilúvio não. Para que essa arca? Eu ainda comentei com a B, antes da tempestade, ela disse assim, olha, lá em Fraiburgo, que ela morou em Fraiburgo um tempo lá, e lá também, quando dava muito frio, os canos congelavam, e eles tinham que esperar para tomar banho e tudo, não podia ligar água. E aí ela assim, será que a gente não tem que também se preparar, porque vai congelar tudo, a gente vai ficar sem água? Se não, aqui nos Estados Unidos eles são, né, eles têm tecnologia para... Os canos daqui não são os canos de Fraiburgo. É, doce ilusão, né? Essa casa foi construída em Lá era 1970. normal. Era uma coisa que eu queria comentar. Na escola, a gente não tem a educação para a vida, né? A gente tem a educação para ser preparado para o mercado de trabalho. E interessante que lá onde eu morei, bem no interior de Santa Catarina, era 25 quilômetros da cidade, pegando estrada de chão. Então, assim, era bem, bem interior. E as crianças lá, além da educação escolar, a educação era para a vida, muito mais para a vida. Então, eles aprendiam tudo. Quando chega o inverno, a gente tem que se preparar na noite anterior. Enche todas as panelas, todas as bacias, todos os baldes, porque se sabe que se não der sol, é possível até que não tenha água no outro dia, porque se for muito frio, fica congelado o dia inteiro. Se não, na melhor das hipóteses, se tiver um sol, meio-dia você vai ter água, e aí todo mundo corre para o banho no mesmo horário, faz fila, esquenta a água, faz tudo que pode. Se prepara, né, para o inverno, para os dias mais frios, porque sabe que isso vai acontecer. Mas a gente não tem esse tipo de educação, né? Que as pessoas mais do interior têm, que são consideradas mais ignorantes, que não têm nenhuma formação de ensino médio, muitas vezes, né? Mas elas estão preparadas para os desafios da vida. E a gente que tem aí curso superior, nível superior, vive nas cidades, cresceu nas cidades, quando se dá conta das coisas é depois que aconteceu. E aí não tem mais tempo, né? E às vezes até depois ainda esquece, como eu, né? Eu não esqueci, mas eu, tipo, tá certo, a gente está nos Estados Unidos, né? Não, de repente não vai acontecer, então não vou me preocupar. Uma outra coisa interessante que aconteceu, esses dias um colega meu me comentou, né?
que agora tem essas caminhonetes aqui que tem gerador. Então, ele vai comprar uma caminhonete, porque aí vai ter um gerador, ele pode, né, caso falte luz, ele vai conectar na caminhonete. Daí, assim, tá, mas e se faltar gasolina? Como é que tu vai, né, ligar essa caminhonete? Né? Então, e tava uma escassez de gasolina, tinha postos que não tinha mais gasolina, porque as pessoas que tinham gerador, né, enchiam o gerador e que precisava de gasolina para... E uma das coisas que eu aprendi no último ano é usar a natureza a teu favor. Né? Sempre usar a natureza. Isso não é sustentável, você depender da gasolina para aquecer a tua casa, não é sustentável. Pode até te, né, ajudar 1, 2 dias, mas não é uma coisa sustentável. E aí, essa semana, a gente passou por todo esse problema e aí eu tinha que parar e juntar o Lé com o Cré, né, e tentar pensar o que que eu vou fazer. Então, nós usamos a neve como fonte de água, né? Agora, é um trabalho, porque era um bucket, assim, um balde de não sei quantos galões de neve para uma panelinha de água, né? Porque aquilo ali, o volume é muito grande. Então, era eu ali descongelando água, né? Nós usávamos a própria água quando caiu o teto, né? Nós não tínhamos água. Imagina limpar tudo aquilo sem água, né? Então nós usávamos a água acumulada no pátio, né? Então, se você tem um manejo melhor desses recursos naturais, eu disse para a B, eu estava já querendo construir uma cisterna aqui em casa há uns meses já. Só que a gente acabou não fazendo porque ia ser um pouco de investimento e trabalho, e aqui é um aluguel, então a gente ia acabar deixando para trás, né? Mas imagina só a diferença de tu ter um estoque de água, né, coletado ali, numa situação dessa, né? Ia ser uma coisa muito boa. Então são coisas assim, sabe, pequenos detalhes que você vê que às vezes a natureza, assim, ela te causa imprevistos, mas ao mesmo tempo tu tens a opção de usar esses recursos a teu favor, né? A teu favor. A própria neve é um isolante térmico, né? A própria neve ela isola a temperatura. Você vê a grama, ela foi coberta de neve e aí baixou a temperatura a menos 20 graus. A grama, depois que a neve derreteu, ela estava uma beleza, estava verdinha, verdinha. Ela não sentiu aquela temperatura. Por quê? Porque tinha uma camada grossa de neve em cima e isolou, ficou a 0 graus, não baixou mais do que aquilo. É o efeito iglu. É o iglu, exatamente. Por que os esquimó fazem o iglu? E o abrigo é na neve, é dentro da neve? Porque fora é muito mais frio, né? Então, são coisas assim, mais uma vez, você junta, né, os neurônios e você começa, e você vai, né, realmente observando e compreendendo, né, por que a neve não derrete em certos lugares e derrete mais rápido em outros, né? Então, é muito interessante. É igual aquela passagem bíblica que fala lá que tomara que a perseguição não aconteça no inverno, né? Uhum. A B lembrou essa semana também, por isso que a Bíblia fala, a gente nunca tinha visto nessa perspectiva, mas olha, o inverno realmente, né? Os animais se preparam para o inverno, né? As formigas, os ursos, né? A gente vê pássaros, todos se preparam para o inverno. E não é diferente com o ser humano, nós temos que nos preparar tanto para o inverno, ainda mais aqui que a gente vive num lugar de desastre natural, né? Inverno é verão, aqui acho que só não tem vulcão, porque o resto tem tudo, né? Então a gente tem que ter, sim, atenção, né, sobre esses pontos. Gui, Uhum. eu posso fazer um comentário sobre o que a tia Angelina falou e que eu sei que deve ser alguma coisa, que deve ser algo que está passando também pela mente da tia Eva, talvez da tia Inês, que ela disse que o tio Israel não quer nem pensar em ir para o campo, que ele já tem lá seus 80 anos, ele não tem mais energia, força para plantar, né, para cuidar da terra e ter a sua subsistência no campo.
Eu quero lembrar que Ellen White, no livro Eventos Finais, ela fala justamente sobre isso, que a gente deve ir quando a gente tiver a porta aberta, quando o caminho estiver preparado para que a gente saia do campo, para que a gente saia da cidade e vá para o campo. E ela fala também que muitos irão antes para preparar um lugar e para receber, então, os irmãos que vão precisar ir depois. Então, o que a gente tem que fazer a gente tem que orar para que aqueles que podem ir antes e tenham, Laura, que tem tenham lugar um caminho para aberto mim? para ir antes. Oi? Tem lugar aí para mim? Tem, vai ter. Eu tenho um quartinho, estou construindo um quartinho extra, tá, Inês? Pra quem Olha, precisar. eu lavo roupa, eu passo roupa, limpo a casa. Perfeito, perfeito. Trocas, né? A gente faz trocas. Trocas. Juro que eu capino, corto grama. Beleza. Eu faço a comida. Tá. A gente dá um jeito, tudo para um cantinho. Ô, Laura, olha quanta gente, hein? Eu também quero ir. Tá, vai ter espaço para todo mundo. Vamos. Mas é isso mesmo, a gente ri, mas Deus fala que Ele vai permitir que alguns tenham recursos antes e estejam preparados, e que outros vão poder estar se unindo a esses irmãos que já estão no campo. Por exemplo, eu compreendo o tio Israel não ter vontade de ir para o campo. Eu, com 80 anos, acho que também não teria vontade. O que eu vou fazer no campo com 80 anos, né? Se eu não tenho um filho mais jovem. Ele só cuidou de gado. Ele não tem a mínima familiaridade com plantio. Como é que vai fazer isso agora? Eu é que estou tentando começar isso, mas é difícil. Então assim, orem para que Deus abra a porta para vocês no momento certo. Talvez não vá ser vocês que vão para lá para cultivar a terra, mas vocês vão estar sendo companhia para outras famílias que já vão estar no campo, né? E que também vai chegar um momento que a gente vai ter que não depender totalmente da cidade, e é isso. Agora, então, tem essa promessa, né? Tem uma observação aqui que eu faço, de novo, que esses princípios que a gente conhece, isso a gente já pode começar a aplicar agora, não precisa sair para o campo para aplicar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nossos vizinhos, eles têm animais. Eles têm cabra e têm galinha. Tá? Quando você tem animais e acontece o que aconteceu, o que você vai fazer? Você não tem nem água para ti. Você não tem nem aquecimento para ti. Como é que você vai manter as galinhas vivas? Então, esses princípios, eles precisam já ser aplicados e pensados agora. No caso deles, né, eles têm que ter alternativas para manter os animais vivos. Tem uma outra fonte de água, caso aconteça, uma outra fonte de calor, porque as galinhas no frio elas morrem. Então eles têm que ter uma lâmpada ali para esquentar elas. Elas ficam expostas ali aos elementos, é terrível. Então esses princípios, assim, a gente já tem que começar agora, no lugar que a gente esteja, começar a pensar nisso, né? E existe, assim, muito recurso. O que eles fizeram, por curiosidade, os vizinhos, com as galinhas? Eles, com relação à água, eles tiveram que derreter, né, a água. Ele tinha um gerador, então ele botou gasolina no gerador, conseguiu ligar. O fogão, na verdade, ele era um fogão de acampamento, então ele comprou um gás, aqueles galõezinhos de gás, de acampamento, e conseguiu derreter um pouco de neve para dar para os animais, só que aquilo ali tu não encontrava mais nas lojas. Tava tudo em falta. Tu imagina, o estado inteiro atrás dessas coisas, tu não encontra mais. Então, graças a Deus, voltou a eletricidade, ele conseguiu manter os animais vivos, mas se o troço demorasse uma semana, não ia ser sustentável. Porque as galinhas tiveram que ficar sem aquecimento por um bom tempo, né? Elas ficaram uma noite ou duas, aí ele conseguiu um gerador, e aí ele pelo menos ligava a lâmpada para manter as galinhas um pouco mais aquecidas.
E assim, nós ficamos 24 horas sem energia, porque nós moramos um pouquinho fora da cidade, mas bem pouquinho, assim. Mas os nossos amigos que moram bem no meio da cidade, mais para perto de Houston um pouco, ficaram 5 dias sem energia. Eles ligavam em cada região. Teve uma amiga nossa que teve um dia, eu acho que foi na quarta-feira, eles tiveram 7 horas de energia só. Outra também, num outro dia da semana, tiveram ali algumas horas de energia, e foi isso. Nós somos privilegiados, porque nós tivemos só um dia sem energia. O resto do pessoal, e mais uma noite, mais metade de uma noite. Mas o resto a gente teve energia. Desculpe, isso aí não é privilégio, isso aí foi a mão de Deus sobre a casa de vocês. Pode ser também, mas toda a nossa certeza. região aqui, a gente teve energia. O ponto que a B quer colocar é que quanto mais próximo da cidade, quanto mais Da cidade. amontoado, maior o consumo de energia, então eles racionalizavam. Como a gente está numa região mais espalhada, eles não se preocuparam tanto com a gente. Mas nas regiões de alta densidade demográfica, eles tinham que racionalizar a energia. Claro. Né? O Gui, eu queria fazer um comentário aí sobre 2 pontos. Primeiro que sobre esse negócio, né, de correr para os mercados para comprar o gás de acampamento, né, essas coisas básicas assim para a vida remota. O mundo inteiro acabou de vivenciar todo mundo precisando de máscara e álcool, né? E corria para o mercado, não tinha, e quem tinha estava vendendo, superfaturando em cima dessas coisas, que eram coisas assim, para sobrevivência, vamos assim dizer, do próximo, né? Então, as pessoas pensavam primeiro no dinheiro e superfaturar em cima disso. A outra questão a B mencionou ali sobre um velhinho de 80 anos vai querer fazer, né, lá no sítio, no mato, na vida no campo, não ia querer ir. Também a gente tem que pensar na questão de, se caso a gente precise cuidar de alguém, né, lá no campo, e a gente não tem os recursos da cidade, será que a gente está preparado para isso, né? Eu tenho aqui um exemplo aqui em casa, né, do meu padrasto que faz diálise peritoneal. Ele depende de uma máquina, mas se no caso aí não tem energia elétrica, né? Você tem que fazer isso manualmente. Como fazer? Um exemplo, vários exemplos assim. A gente, nem todo mundo é enfermeiro, mas a gente precisa ter uma noção básica de cuidados assim em casos de emergência, né? Exato. O que a gente faz? Exatamente. Vamos procurar no Google o que fazer, sem internet, sem nada disso. Aqui nós tivemos esse problema, Elaine. Eu trabalho no hospital, como tu sabes, e a gente fica sabendo de histórias, né? Vou botar essa bermuda aqui, ó. Isso aí aparece ali atrás que eu vou costurou. Davi, para botar a bermuda? Não, pode botar, não tem problema. Você tem agulha no dedo. Tu não achou o teu óculos? Não. Deixa eu botar a bermuda aqui, que ela não tá certa. Tem que limpar a lente. Ok. Então, aqui a gente escutou histórias de pessoas que precisavam de diálise, pessoas que vivem com oxigênio, né? Que aquilo ali funciona a bateria também. Eu trabalho no departamento de transplante, então tem pessoas que têm, eles chamam Mechanical Ventricular Assistant Device, VAD, né? É um coração artificial, basicamente. Aquilo ali é bateria. Tá? Funciona a bateria. Então, tu imagina, as pessoas dependem da eletricidade. Então, tem certas coisas que, como eu falei, né, a tecnologia avançou e a gente esqueceu de que, sabe, aquilo ali vem da eletricidade, se a eletricidade vai embora, é um caos, né, uma coisa terrível. Então, o que aconteceu, ainda bem, é que houve esse rodízio aqui, né? Então as pessoas não ficaram, muitas não ficaram tanto tempo sem eletricidade e conseguiram sobreviver. Mas se fosse algo mais extenso, né? Ia ter muitos problemas. Então uma das soluções que eu vejo, que eu acho assim muito viável, como eu falei,
usar os recursos naturais para gerar a teu benefício, para gerar coisas para o teu benefício, né? Então, a maior fonte de energia que nós temos na natureza é o sol, né? Então, você captar a energia solar por uma bateria, né, através de painéis, e você armazenar a energia solar para uma emergência, é algo que eu quero fazer, está no meu wish list, né? Porque é importante. Hoje tem coisas que você depende da eletricidade, e tendo uma fonte de energia solar, vou dar um exemplo, vamos dizer que o seu sítio, você tem uma ponteira, e a ponteira funciona com uma bomba, e a bomba funciona a eletricidade. Se cai a eletricidade, a bomba não funciona, como é que você vai puxar água? Então tem que pensar nisso, não adianta só ter a ponteira lá, o poço, que ele é dependente de uma eletricidade. A eletricidade vai embora, você está sem água, você está sem energia e sem água. Então você tem que pensar que, de repente, fazer com que a bomba funcione com energia solar, que daí você não depende da energia convencional. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que começar a pensar agora, tem que começar a pensar ontem, tá? Porque eu vejo assim, como eu falei, a gente vai começar a se deparar com cada vez mais. A pandemia é uma, agora outra, daqui a pouco vai vir outra. E aqueles que estiverem mais exercitados, né, preparados com esses conceitos, vão poder né, passar pelos problemas de forma mais tranquila, né? Então, eu decidi, eu não vou mais depender 100% do sistema. É claro, a gente depende do sistema, não estou dizendo aqui que a gente tem que viver fora do sistema, não, isso não existe. Você está no sistema, tem coisa que você tem que comprar, você tem que... Isso não é a nossa mensagem essa. Nossa mensagem é, mesmo vivendo dentro do sistema, nós não temos que depender, ser reféns do sistema. Nós temos que ter maneiras sustentáveis de proteger a nossa casa, a nossa família, né? Aquilo que nós acreditamos, né? Então, eu acho que essa é a grande lição, né, que Ellen White nos trouxe quando ela dá a mensagem de vida no campo. É você saber que no campo a educação vai ser melhor, o teu estilo, a tua espiritualidade vai ser melhor, o teu caráter vai se desenvolver, e tudo isso que tu passa no campo, todas essas dificuldades, né, que a gente está enumerando aí, elas servem também para construir o teu caráter e o meu caráter, né? E tudo isso é construção de caráter, né? Tanto é que ela diz que Deus tem dois livros nesse mundo. Um é a Bíblia e o outro é o livro da natureza. E quando você lida com a natureza, você está aprendendo ali diretamente da natureza. Muito bem. Eu acho que eu nem vamos entrar no tópico dessa tarde sobre o livro de Esther. Foi uma conversa bacana aí. Alguém tem algum outro comentário? Eu e o Ailton estamos pensando, então, no sítio que a gente está comprando, né? Já está arrastando um tempo, na verdade, para consolidar isso. Mas a gente já tem que ver que tipo de casa nós vamos construir. Se é para frio extremo, calor extremo, vento extremo, chuva. Aí em Florianópolis tem de tudo, né? Tem de tudo. E agora, né? E a questão da eletricidade, da água, tudo a gente tem que pensar, né? Tudo é muito importante, o planejamento nessa hora, como eu falei para você, eu fiz um curso sobre isso ano passado, a gente aprendeu muita coisa, né? O próprio que olhar num terreno, né? Quais os elementos importantes, como você recuperar um terreno, né? Eu aprendi um conceito, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, o conceito de plantar água. Você não planta só árvores e coisas, você pode plantar água também. E plantando água, você pode recuperar um terreno, uma região que está erodida, que está desmatada, só com esse conceito, né? Então, todo planejamento é importante, a posição da casa. Você não quer fazer a sua casa numa posição, por exemplo, que no verão vai ficar quente demais,
né? Que vai entrar muita luz na casa porque vai aquecer, e aí você vai ter que usar mais eletricidade para refrescar. Então, a posição, a circulação do ar, a gente sabe, o ar frio desce, né? O ar quente sobe, então você tem que ter uma saída de ar no topo da sua casa. No verão, você abre aquilo ali com uma tela, claro, para não entrar insetos e nada, para o ar quente escapar. E aí a casa vai se manter mais fresca. Né? A questão do ar frio, você pode também, existem formas naturais de você fazer tubulações subterrâneas que entrem, vamos dizer, a 500 metros ou 200 metros da casa e passem por dentro da terra, e o ar refresca até ele entrar na sua casa. Então, você está trazendo o ar fresco, o ar quente está indo embora, a posição da sua casa é adequada, a ventilação é adequada, então você não precisa de ar-condicionado. Você diminui a sua necessidade de estar refrescando a sua casa. Por que a gente usa tanto ar-condicionado? Porque não se pensa nisso mais. Né? Os projetos não levam isso em consideração, porque você sabe, você vai gastar lá tantos BTUs e vai refrigerar. Mas não é eficiente, não é sustentável. Né? Então acontece um problema desse, você fica sem necessidade, você vai morrer sufocado de tão calor, porque não se pensou nisso. Né? Então todo esse planejamento ele é muito importante. Opa. Não, eu ia dizer para a Jussara, de repente eu posso passar o contato da Sumara, que é a única arquiteta que a gente achou por aqui, pelo menos, né, que faz dentro da permacultura, usando esses princípios, tenta construir uma casa dessa forma, né? E é difícil a gente achar hoje pessoas que construam, né, dentro desses princípios. Aí, só para dizer que, se ela quiser depois, eu passo contato para ela. Obrigada, irmã. Quero sim. Tá bom. Então, que bom que vocês estão começando, né, esse processo, porque o melhor é tu pegar já no início, você começa a planejar, para você já ter um olho mais clínico, né, já sabe o que buscar, o que não ter, o que ter, né, como fazer, né, e a questão também, né, do gasto de energia. Tudo todo o conceito de conservar a energia, essa semana a gente vivenciou isso, né? Porque no frio você não quer gastar energia, você quer conservar energia, você quer estar aquecido, né? Então, a natureza ela funciona assim. Os animais no inverno, eles conservam energia, eles hibernam, eles guardam comida, eles têm a comida, eles não saem para coletar, né? Então, tudo é conservação de energia. E na natureza, a gente tem que copiar aquilo que é eficiente na natureza. Então, por exemplo, para que eu vou fazer uma horta 500 metros, né, da minha casa, que cada vez que eu tenho que pegar um pé de alface, eu tenho que andar, né, até lá. Por que tão longe? Né? Por que a gente despende e gasta tanta energia? Então, dentro do planejamento, a gente busca sempre o conceito de conservação de energia, né? De fazer com que um elemento, às vezes, funcione ou faça ou te beneficie de 2 ou 3 formas diferentes. Né? Então, nada é simplesmente jogado fora, tudo tende a se reaproveitar. Né? Então, é como a natureza funciona. A natureza funciona assim. Né? E a gente tem que aprender do livro da natureza, pois é o segundo livro de Cristo que ele deixou para nós. Né? E a gente está meio negligenciando esse livro. Quanto mais na cidade nós estamos, quanto mais tempo, parece que mais desapercebidos nós estamos dos elementos naturais. Você passa na frente de uma árvore, você não sabe que árvore que é, né? Você não sabe, você não nota aquela árvore, para aquilo ali não existe. Ela simplesmente faz sombra e deu. Né? A gente ficou insensível, esse é o termo, insensível às coisas naturais, né? Aqui no inverno, a gente sabe que as árvores perdem a folha, né? Então, tu olha para as árvores, parece que está tudo seca. Aí a pessoa diz, mas está tudo morta essas árvores, que coisa feia, que coisa, né,
Não, é uma coisa natural, elas querem conservar a energia, elas largam as folhas e conservam a energia. Né? Então, tem muitas coisas para a gente aprender e colocar em prática. E eu creio que parte do nosso trabalho, junto com a mensagem que nós temos, né, é essa parte prática, a parte essa parte mais prática mesmo, né, da nossa mensagem. Seja na parte da alimentação, né, seja na parte de como nós educarmos os filhos, né, ou mesmo a vida fora das grandes cidades, né. Mas continuar orando, Deus vai abrindo as portas. A gente tem, como eu falei, nós estamos há 13 anos com esse pensamento, já alimentando isso, e Deus vai abrir a porta no momento certo, né, no lugar adequado. Aqui a gente vê exemplos de pessoas com 3 acres, que é só 3 vezes mais do que nós temos aqui, fazem assim maravilhas, são totalmente autossustentáveis, com suas hortas, com a sua alimentação. Você não precisa de muito. Ela fala pequenas propriedades, não precisa de muito, né? Então, a gente acabou nem entrando no tópico dessa tarde, mas a gente deixa para a semana que vem. Quando que você vai subir esse vídeo? Eu vou mandar essa semana ainda, eu mando para o Júlio que bota o vídeo no canal. Meu marido precisa ouvir isso. Legal. E o pessoal da família dele também, que a minha sobrinha não passou nada disso. A gente não tem a mínima ideia do que vocês passaram. Só vocês falando mesmo. Uhum. Legal, não, vou apressar então para botar o vídeo disponível, deixar o vídeo disponível. Obrigada. De nada. Há 5 anos atrás, aqui em Porto Alegre, no dia 29 de janeiro de 2016, era uma sexta-feira, veio um temporal inesperadamente, ninguém previu, ele simplesmente apareceu às 9 da noite. Foi o temporal mais assustador que eu já vi na minha vida. Ele durou mais ou menos 1 hora. Bom, para vocês terem uma ideia, ele arrancou janelas, ele arrancou aparelhos de ar-condicionado. Nossa. Ele derrubou quase 200 árvores em Porto Alegre. E a cidade inteira ficou 4 dias sem luz e 2 dias sem água. Como eu moro em apartamento, voltou a água no domingo, então, para nós pegarmos água, nós tínhamos que descer, encher os baldes nas torneiras lá embaixo, porque como não tinha eletricidade, não podia bombear para cima. E foi assim, 4 dias sem eletricidade no verão, o cheiro de podre na cidade era inacreditável, porque tudo que tinha na geladeira foi sendo colocado fora. Uhum. E aqueles latões de lixo da rua cheiravam assustadoramente. Né? E ali nós podemos ter uma ideia do que é depender de alguma coisa que nós não temos controle. Exatamente. Né? Então, assim como vocês passaram no frio, nós ficamos no calor. Né? E o pior é que, em situações assim, antes de tu concluir, aquilo que é pior no ser humano vem à tona. A agressividade, a competição, tudo isso se manifesta porque cada um quer salvar o seu, né? E é inacreditável a corrida ao supermercado por água e outras coisas assim. E o mais inacreditável, tinha filas de gente no supermercado, não era para comprar água, era para carregar o celular. Uhum. A fila saía do supermercado e dava volta.
Né? Então, a gente pôde ver o que é depender do imprevisível. Que ano foi esse, Inês? Em que Foi ano? dia 29 de janeiro de 2016. Nós encontrávamos aparelhos, esses grandes, esses split, ar-condicionado jogados nos pátios. Tá? Janelas caíram fora, é uma coisa inacreditável. Perto da minha casa, 1 quadra daqui, um raio veio, atingiu uma cobertura, queimou o apartamento. Aqueles geradores de eletricidade nos postes, aquilo tudo pegou fogo. Os fios pela cidade inteira correndo fogo, rua abaixo. Foi um cenário, eu vou dizer assim, eu nunca presenciei nada igual e não pretendo ver outro igual. Realmente, aqui a gente viu também, pessoas mandaram vídeos de esses transformadores no poste, pegavam fogo e o fogo corria pelos fios de um a outro, e aí pegava nas árvores e entrava em combustão. Então você imagina nós nessa situação, uma árvore pega fogo, cai na casa e você não ter água, não ter nada, ninguém para te ajudar. Assim, era verão, as árvores estavam secas, né? Mas não ficou pior por causa da chuva, porque era assim, o transformador pegava fogo e ia fio ao longo do fio, e as árvores que tinham ali, se possível, pegavam fogo também. Foi realmente assustador. Me lembrou uma situação em Floripa também, não me lembro o ano, mas a gente morava lá ainda, onde deu uma explosão na ponte e a ilha ficou também, acho que 4 dias sem luz. 3 dias, 4 sem luz. E as pessoas, chegou um momento que elas brigavam, tinha brigas para gelo no supermercado, porque as comidas estragavam. Então o povo, aquela coisa, aquilo que é de pior no ser humano vem à tona num momento de crise desse, né? Então, que a gente possa aprender com essas lições. O Salomão diz, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Não espera errar para aí então aprender, né? Então, que a gente possa aprender um pouco das lições desse maior, talvez a pessoa mais sábia, né? Que já viveu. Tá bom, gente, são 2h30. Isso tudo, Gui, assim, ó, essa semana me fez pensar muito. Tem aquela historinha que contam, né? A pessoa estava carregando um caneco de café e veio uma pessoa e bateu nela e caiu o café no chão. Aí perguntaram para ela, por que tu derramaste café no chão? Ah, porque o fulano me bateu. Não, tu derramaste café porque o que tu tinhas era café. Se fosse água, tu terias derramado café. E aí, então, a conclusão da pessoa é o seguinte, quando a vida te sacudir, quando a vida te bater, o que tu vai derramar? Uhum. Exatamente. Então, que a gente possa aprender e refletir sobre essas coisas que a gente comentou hoje, tá bom? Então tá, vamos orar então. Senhor, muito obrigado pelas valiosas lições contidas no Espírito de Profecia, na Tua Palavra também. Coisas para o nosso benefício. Sabemos que vivemos em tempos especiais e, por isso, temos instruções especiais. Precisamos fazer bem e atender como uma luz que ilumina em lugar escuro. Que a nossa vida possamos colocar em prática na nossa vida essas lições, e não simplesmente ficar na teoria ou teorizar. Ajuda-nos a sermos exemplos também para aquelas pessoas que entram em contato com a gente, possamos levar o Evangelho de forma humilde, de forma que possa atrair as pessoas e não afastar. E assim, Senhor, quem sabe sermos numerados entre aqueles que estão representados como Mardoqueu, como Esther, como aquela igreja triunfante que muitos buscarão nos últimos dias.
Pedimos a tua bênção essa nova semana que se iniciará em breve, que esteja com cada um de nós aqui, nos guardando, nos protegendo também com as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.